desde que eu cheguei aqui no Rio, todas as vezes que eu entrei em contato contigo, você foi muito gentil em nos atender, né? Seus préstimos aí têm sido muito relevantes no nosso trabalho aqui no Rio, na UPH. Certo. E mais uma vez, né, entrando em contato com você sobre a questão... Na verdade, sim, eu vou ser bem sincero com você, porque eu vi isso numa live sua, né? Você falando de esperança, né? E aí isso me chamou muito a atenção, porque eu creio que realmente é um momento em que muitas pessoas estão desesperançadas, muitas pessoas estão sem saber o que fazer ainda, né? Muitos não sabem ainda o que fazer, né? O coração de muita gente está angustiado, né? Aflito e trancados dentro de casa, né? Os nossos governantes parece que nos decepcionam cada vez mais, né? E aí está a esperança nossa em colocar esperança no homem, né? Uma esperança falha, talvez, né? E é momento de nós cristãos que temos uma esperança focada em algo maior, né? Levarmos essa esperança avante, né? Meu irmão, obrigado pela sua gentil participação. E o pessoal vai entrando, né? As lives são assim, né? Nessas abertas, né? Então a gente vai conversando aqui, vamos deixando o pessoal vai entrando, né? Como o horário começou agora, o pessoal vai entrando aí. Te agradeço, meu irmão. Tá bom. Que Deus te abençoe e Amém. vamos conversando. A palavra está contigo aí, já vamos batendo o nosso papo. Então tá. Então, a esperança é uma coisa importante na vida cristã. E, assim, é essencial. Tanto é que é uma das três virtudes chamadas as virtudes cardeais, né? A fé, o amor e a esperança. Então, a esperança está entre as três qualidades fundamentais na vida do cristão, né? Então, não dá para imaginar o evangelho sem amor, não dá para imaginar o evangelho sem fé, não dá para imaginar o evangelho sem esperança, né? Agora, a esperança que a gente está falando aqui, a esperança que as Escrituras nos falam é a esperança em Cristo. Não há esperança deslocada ou desligada de Jesus para nós, né? Então, acho que esse é um ponto, eu acho que o Maurício já deu um comentário importante sobre esse aspecto, né? De que a nossa esperança, às vezes, ela está focada num objeto, no alvo equivocado, né? Então, se a gente tem esperanças em um partido político, em um governante, em uma liderança humana, é claro que a gente vai acabar se decepcionando, porque o humano é falho, é limitado, tem a questão da maldade humana, da limitação humana, do pecado. E a nossa esperança é baseada, acho que, pelo menos dois aspectos, acho que é importante, tem que lembrar, né? Primeiramente, baseado em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus, na ressurreição de Jesus, principalmente na ressurreição de Jesus. E, em segundo lugar, nas promessas que o Senhor faz. Então, quando a gente fala de esperança, a gente está sempre tendo que lembrar sempre das promessas que foram feitas a nós. A promessa de que Ele estaria conosco durante todos os dias da nossa vida. Essa é uma promessa importante. Saber que o Senhor está conosco, ter a presença do Senhor conosco é muito importante. Além disso, nós temos promessas de cuidado, da providência divina. Ele diz que ele nos convida a olhar os pássaros, porque o Senhor cuida dos pássaros, cuida das aves do céu, cuida das flores do campo, não haveria de cuidar de nós. Então, são promessas que nós temos na Escritura que falam do cuidado de Deus para conosco. Então, a gente tem que lembrar disso, porque a gente está desamparado do Estado, por exemplo. Nós não temos o cuidado do Estado. Nós percebemos claramente como o nosso Estado brasileiro é frágil para cuidar do próprio povo brasileiro, né? E aí nós nos sentimos desamparados em relação ao Estado, mas nos sentimos amparados em relação ao Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Isso é uma coisa importante que não pode ser esquecida por nós que somos cristãos. Mas, sobretudo, uma das promessas que o Senhor faz é que Ele nos daria o Espírito Santo. Então, eu só vou ler um breve trecho das Escrituras, lá em Romanos, se alguém quiser acompanhar. Romanos, capítulo 8, né? No versículo 15, por exemplo, né? Versículo 13 a 15, onde diz:
Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fazem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Então, esse Espírito Santo de Deus, que nos envolve, que nos preenche a vida, a mente, o coração, o sentimento, esse Espírito de Deus que nos ajuda a entender que somos filhos de Deus. Isso é uma coisa importante. Então, um pai não abandona seus filhos e Deus não abandona seus filhos. Então, poder orar, Abba, Pai, né? Isso é algo abençoado, algo que nos enche de esperança. E aí, pulando para o versículo 28, por favor, Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou também glorificou. E diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós todos, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus é algo que é extremamente forte, não é frágil. O amor de Deus não é fruto de uma ingenuidade humana, não é fruto de uma ilusão. É algo muito forte, que é mais forte do que a morte, ao ponto de poder dizer nada nos separará do amor de Deus. Isso não quer dizer que nós não tenhamos tribulação, pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo reconhece, e ele mesmo experimentou na carne tantas provações, naufrágios, torturas. Não quer dizer que nós não vamos sofrer. A esperança não significa escapar de sofrer. Não, a gente sofre, né? E muito. Mas a esperança significa que estamos sendo sempre amados por Deus. A esperança significa que o sofrimento não é final. Haverá um término para ele, haverá um prazo para ele. Então as coisas acabam, a dor acaba também. O sofrimento tem o seu limite, e o limite é o amor de Deus, que está sempre presente conosco, nas piores das situações. Mesmo que a gente esteja num momento de extremo sofrimento, no hospital, por exemplo, no leito do hospital, ou pior ainda, né, no corredor de hospital, que é um negócio terrível, né, uma situação de angústia total. Mesmo assim, o Senhor está conosco, o amor de Deus está conosco. Numa fila de supermercado, onde a gente vê tantas pessoas aflitas e tudo mais, o Senhor está conosco. Andando pela rua, correndo risco de contaminação, o Senhor está conosco. O Senhor não vai nos abandonar, não vai nos esquecer, vai nos identificar no meio da multidão. Então, todas essas coisas nos inspiram, devem nos inspirar, né, a esperança, uma atitude de esperança cristã mesmo, de fé nas promessas que Jesus deu. Ele disse: não temais, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, a presença de Cristo faz uma diferença enorme na vida da gente, no coração da gente, na alma da gente, entendeu? Porque a gente enfrenta. Isso não quer dizer fuga da realidade. A gente vai para a realidade e vai para a realidade dura da guerra, da fome, da tribulação, da enfermidade. A gente vai para essa guerra com a presença do Senhor conosco, com
aquele conforto espiritual, com aquela fortaleza espiritual. Eu acho que esse é o grande X da questão, a grande presença da esperança na vida de um cristão, né, meu irmão? Eu acho isso e acho que nós não podemos nos deixar vencer pela tristeza, nem pelo isolamento, nem pela depressão, se o caso, por acaso pode ser por perto de cada um de nós, né? Aquele momento, claro que a gente tem momentos mais tristes, né? Mas a gente não pode se deixar abater por isso, não pode abandonar a Cristo por isso, não pode abandonar os nossos amados por causa disso. A gente não vai deixar de lutar pela vida porque a gente está com medo ou está aflito. Não, a gente vai estar aflito, mas a gente está esperançoso de que Deus vai nos ajudar a sair, de que Deus vai nos proteger, de que Deus vai nos guardar. Essa é a nossa convicção em Cristo Jesus. Eu lembro de uma história da mitologia grega, né? A caixa de Pandora, não sei quantos aqui lembram dessa história, uma história muito interessante, né? É um mito grego em que havia essa deusa que foi dada de presente a um semideus lá, chamada Pandora, e havia uma caixa, e o marido disse, olha, não mexe nessa caixa, essa caixa é uma caixa muito, muito perigosa, se você abrir essa caixa aí, o mundo vai acabar. E ela não aguentou, a Pandora não aguentou a curiosidade, foi lá e abriu, e quando ela abriu a caixa, todos os males da terra saíram, a morte, a guerra, o ódio, a enfermidade, o desespero, tudo isso foi saindo da caixa e foi tomando conta do mundo, e ela ficou desesperada e tentou fechar a caixa. Quando ela fechou, só tinha uma coisa ainda que ainda não tinha fugido, que estava dentro da caixa, né? E foram ver, a esperança. A esperança segundo esse mito grego, a esperança é a única coisa que não sai da caixa de Pandora, que fica lá dentro, né? que não se perde. E trazendo para a nossa meditação nessa manhã, né? Eu diria que a esperança não é apenas a última que morre, a esperança é a primeira que ressuscita. A esperança é a nossa vida é a esperança. Nós somos chamados para a esperança, nós somos salvos pela esperança em Cristo, né? Então, a nossa vida é envolvida em todos os lados, por promessas de amor, por cuidado de Deus. Então a gente é envolvido por todos os lados de esperança. É isso, Tom. Um poema aqui de uma escritora americana, ela era contemporânea do Simonton, quando Simonton veio para o Brasil. Essa era uma moça que morava lá nos Estados Unidos, perto até de onde ele morava também. Ela escreveu um poema sobre a esperança certa vez, é um poema interessante, ele diz assim: a esperança é uma coisa alada que pousa na alma e canta a melodia sem palavras, e nunca para, jamais. E ao vento é ainda mais suave. Triste será a tormenta que desalenta essa ave que a tantos alimenta. E ouvi na terra mais gelada e no mar mais estranho, mas nunca no extremo me pediu uma migalha sequer. A esperança nunca pede uma migalha sequer. Ela é graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Ela canta sempre. É assim a esperança em Cristo Jesus. E para finalizar, porque eu acho que é curtinho, né, irmãos? Acho que uns 10 minutinhos, eu acho que é o tempo. Vamos trocar palavras aí. Tá bom. Então, deixa eu só fechar com uma citação de um teólogo chamado Moltmann, Jürgen Moltmann, é um teólogo alemão, luterano, esteve no Brasil várias vezes. Ele escreveu um livro famosíssimo chamado Teologia da Esperança, e ele é o teólogo da esperança, né? E quando ele esteve no Brasil, um jornalista fez a seguinte pergunta para ele: o senhor tem 92 anos, eu tenho 32, perguntou o jornalista, né? O que o senhor aconselha a um homem da minha idade para que não se torne duro e amargo? E aí o pastor responde: por que você quer se tornar duro e amargurado? Você não sofreu nem a guerra, nem a prisão. Seja corajoso. Essa foi a palavra do pastor Jürgen Moltmann. Meus irmãos, nós não temos motivos para nos tornar amargos, nós não temos motivos para endurecer o coração, né?
Pelo contrário, nós somos jovens, né? Ainda que tenhamos aí, eu já passei dos 50, estou chegando aos 60, tem alguém que já passou dos 60 e tudo mais, nós somos jovens. Nós ainda não passamos por nenhuma guerra, né, irmãos? Nem pela Primeira Guerra, nem pela Segunda. Todo mundo nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo nasceu depois da gripe espanhola, a gente não viu nada, nada. A gente não foi no Vietnã, nós não vimos ainda o que é sofrimento no seu nível mais extremo, não é verdade? Então, nós não temos motivos para nos amargurar ainda, né? E nós ainda temos o Evangelho de Cristo no coração, né? E permanecerá conosco, porque ele veio para ficar, ele não veio para ficar só um tempinho, ele veio para permanecer no coração da gente, habitar conosco, morar conosco. Então, tenhamos fé na providência, no cuidado, na proteção, no amor de Cristo Jesus. Vamos usar essa força do Espírito Santo para orar, para falar com Deus, para falar Abba, Pai. Mesmo que a gente não tenha as palavras na hora, o Espírito nos ajuda a orar, intercedendo por nós, por meio de gemidos inexprimíveis, como diz a Escritura. Então, vamos aproveitar esse recurso que temos. Esse recurso de desabafo, de oração, de clamor. E vamos orar pela vida, e orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso país. Eu creio muito, tenho muita esperança em Cristo Jesus. O que não significa que eu sou otimista, eu sou muito pessimista em vários aspectos, né? Se a gente olhar, quem é da economia deve ser pessimista na relação à economia, quem é da política também deve estar um pouco pessimista. Então eu também tenho a minha dose de pessimismo nesses aspectos da vida, mas em relação à esperança em Cristo Jesus, não, aí é diferente. Eu creio que Cristo pode mudar a nossa realidade. E creio que a nossa esperança tem duas dimensões. Tem a transcendência. Nós temos um novo céu e nova terra. Temos a esperança no pós-mortem, como a gente costuma dizer. Claro que temos. Creio na ressurreição dos mortos. Mas nossa esperança também começa aqui. Nós temos uma esperança que é para o futuro, mas temos uma esperança que já opera agora, que é a esperança que temos no cuidado de Deus para a nossa vida. Amém. Era isso que eu tinha a compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de começar a conversa, né, com relação a vários pontos que você tocou, Gladir. Eu estava lendo essa semana que passou duas coisas. Algumas pessoas que passaram pela guerra que você comentou, né? Pessoas que passaram por Auschwitz, né? E duas coisas nesses ensaios que eu estava lendo me chamou muita atenção. Pessoas que passaram por ali com fé e perderam sua fé ali dentro, né? Naquela situação. E outras pessoas que entraram sem fé e ganharam fé lá dentro, encontraram a fé lá dentro, né? E é uma dimensão totalmente antagônica, né? Você passar por aquilo, né? E conseguir encontrar no inferno, né? O transcendente, fé, né? E esperança, né? Por uma situação como você mesmo comentou, nós não passamos por nada disso, mas em meio a isso é possível encontrar a esperança, a fé e o transcendente, né? Pessoas dando testemunho de que encontraram isso, a gente encontra na literatura. Você, como professor de literatura, lê muito mais do que eu, né? E essa percepção de você também encontrar no meio da desesperança a esperança real, né? Em Deus, quer dizer, isso é real, né? Isso é real, é possível, né? É verdade. Eu tenho um livro aqui que eu queria indicar, se alguém tiver possibilidade de comprar, não sei se dá para enxergar aqui, ó. É um livro de um autor alemão chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl é um psiquiatra alemão. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Esse autor, ele esteve nos campos de Auschwitz. E ele entrou em Auschwitz totalmente sem religião nenhuma. E ele foi lá dentro, naquele sofrimento, ele foi percebendo que a filosofia não servia para mais nada, as leituras que ele tinha feito, os pensadores e tudo mais, tudo isso caía na lama, né? E a leitura dos Salmos permanecia intacta, né? Então, esse é um livro sobre o sofrimento, e ele diz que há três coisas. Uma coisa fundamental para enfrentar o sofrimento é sempre a questão do significado. Se eu encontrar significado para o meu sofrimento, eu vou encontrar dignidade para o meu sofrimento,
eu vou enfrentá-lo com coragem, com força. E ele diz que há 3 coisas importantes. Primeiro, as pessoas que sobreviveram de Auschwitz eram pessoas que tinham a esperança de encontrar seus amados. Então, um dos aspectos importantes da esperança são os relacionamentos. Ter a pessoas a quem eu amo e pessoas que eu sei que sou amada por elas, entendeu? Sejam familiares, sejam amigos, sejam irmãos na fé. Em segundo lugar, lembranças. Ele diz que as pessoas que preservavam as suas lembranças boas de viagens, de alegrias, de momentos bons na vida, eles sobreviviam a Auschwitz, né? E em terceiro lugar é o talento, o dom, o chamado. Se você tem um chamado na vida, se você tem, não, eu quero ainda fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa. Se você tem essa convicção de chamado, de dom, eu sou um médico, eu sou um artista, eu sou um pintor, eu sou um, sei lá, eu tenho que fazer isso, eu sou um pregador, eu tenho que fazer isso. Isso ajuda a sobreviver, isso dá força para você sobreviver. Então são coisas que o psiquiatra que descobriu em Auschwitz, naquele momento, naquela circunstância. Mas então, se vocês quiserem, essa é uma sugestão de leitura, porque eu estou lendo esse livro, né? Então eu estou envolvido com esse livro. Se quiser tirar uma foto do livro e passar no Zap para mim, eu disponibilizo aqui para os irmãos aqui. Muito bem, eu faço isso. Valeu. Gladir, outra coisa que eu estava lendo também essa semana, e, gente, não vai deixar só eu falando aqui, por favor, é um bate-papo, tá? Todo mundo liberado para falar. Mas só como a gente está falando de leituras, outra leitura que para mim é constante, né, na minha vida de cristão, na minha vida de fé, é a leitura dos Salmos, né? E os Salmos, né? Como eu bem sei que você lê muitos Salmos, até compõe muito. Para os irmãos que não sabem, mas eu acho que todo mundo sabe, o Gladir é compositor, né? Mas os Salmos, ele tem na sua essência um profundo sentido de esperança, né? E eu estava lendo o Salmo 130, né? Essa semana. E é um salmo de esperança, né? É um salmo totalmente voltado para a esperança, né? E ele aponta isso que você falou muito bem, né? Da esperança, de você ter que ter um objeto da esperança, né? A gente precisa ter o objeto correto da nossa esperança, e esse objeto, o ser transcendente que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala nesse objeto como sendo Deus, né? O Deus que transcende a tudo isso, como você bem expôs, a esses problemas, a tudo que a gente vive. Ele deve ser o objeto onde que a nossa esperança, a nossa confiança deve ser depositada, e isso sim não falha, né? E o Salmo também aponta para uma coisa muito interessante que você também pontuou, Gladir, que eu acho fundamental também, porque a gente às vezes tem uma leitura cristã da esperança futura somente. E eu acho muito perigoso isso, né? Claro que eu estou fazendo as minhas leituras teológicas, como todo mundo sabe, eu estou fazendo seminário, né? Mas eu tenho uma certa percepção de que muitos irmãos colocam a sua plena esperança só no porvir, né? E eu acho isso perigoso. E os salmos não nos dão essa perspectiva. O salmo é bem aquilo que você falou. Eles dão uma perspectiva de que o autor bíblico, o salmista, ele espera aqui. Ele espera que o Senhor atue na sua vida agora, porque a fome, ela precisa do alimento, né? Para ser saciada, né? A angústia precisa, né, de um ponto, de um contraponto aqui e agora. Então, quando a gente lê os Salmos, a gente consegue perceber que a esperança do autor é no porvir, mas também é no agora. Quer dizer, é o aqui e é o lá. É o já e o ainda não, né? É uma esperança holística como um todo, né? Exatamente. Exatamente. Concordo plenamente. O agora e ainda não, né, que é um conceito teológico importante, né, para a gente, né, foi criado na teologia, né, de que Deus já atua agora, o reino de Deus já está presente agora, como semente que brota da terra, e no que ainda não chegou. O reino de Deus também está presente no que ainda não chegou, ainda vai se concretizar plenamente, mas o reino de Deus já está presente entre nós, ou seja, o Senhor já está conosco, né, a gente já está no céu. Embora com todo esse sofrimento que a gente tem ao redor aqui, com bastante tensão, com bastante emoção, né? Já temos muitas coisas do céu. Nós temos o amor de Deus que já está conosco, já temos o Espírito Santo que já está conosco, que são coisas do céu. Então, essa é uma coisa que não podemos esquecer. Às vezes nós nos esquecemos porque somos humanos, né? É verdade, a gente
envolvido pelo cotidiano, pelos problemas, aí, sei lá, os problemas financeiros batem, os problemas saúde ou emocionais, enfim, né? Então, acontece, mas tem que ser lembrado. Eu acho que o Espírito Santo está aí sempre chamando a gente para lembrar as coisas que a gente precisa lembrar, né? É isso aí. Quero lembrar que esse período que estou em casa, né? Saí de casa nesse período todo, talvez 6 vezes, por necessidade que não tinha como deixar de não ir, que era comprar comida. Suprimento. Comprar comida e se vacinar. Eu descobri algumas coisas. Primeiro, eu descobri o tamanho da minha casa, que eu consigo caminhar dentro de casa. Eu e minha esposa. Que bom. Conseguimos isso, uma forma que a gente consegue andar dentro de casa. Segundo que eu tive uma ideia de rever livros que já tinha lido há muito tempo, 1990, 1990 e não sei quanto. E dentre eles, já que vocês estão falando de livro e falou do rei de Israel, Davi, a gente lembrou de um livro que, na verdade, esse livro eu não comprei. Eu achei jogado na igreja do Rio, uma vez que ia limpar a torre, mexendo na torre da igreja lá, guardando os materiais. E aí achei esse livro, escrito por Davi de Azambuja, que é um membro de nossa igreja, que já faleceu, um senhor, e ele fala sobre a vida de Davi. Vocês que estão estudando a vida de Davi, esse livro ele é especial, escrito por um membro da nossa igreja e que cheguei a ver ele no ano de 2000 rodando por lá, pelo menos eu penso isso, não tenho certeza se conseguir falar com ele ou tocar nele, mas foi um livro achado. E eu tenho lido alguns deles e tenho percebido que cai no esquecimento e você não lembra mais da lição daquele livro, né? E por isso, quando o irmão falou do livro, a gente rebuscar isso, eu acho que seria uma sugestão que eu estou dando, e rever seus livros antigos. Com certeza você tem algum jogado lá no canto. Se você não tem nenhum, você faz igual os nossos irmãos acabam fazendo, voltando a ler a palavra de Deus. Então, é um conselho, uma dica que me fez acontecer nesse período que tem sido uma bênção. Para mim, nesse sentido, porque nunca tinha tempo de ler. E eu percebi que tinha livro, eu tenho mania de escrever no livro e no final escrever alguma coisa para ficar na minha lembrança. Tinha livro que eu li menos da metade e parei por ali, porque não sei se tu tem essa sensação, eu tenho isso. O livro começa muito bem. De repente, no meio do livro, a leitura fica muito chata. Às vezes fica muito chata. Acaba dando um início muito gostoso e um final muito gostoso. Então, a ansiedade que você tem que fazer é passar aquela parte, às vezes histórica, às vezes que não tem muito sentido, que você não está esperando que o autor vai dar um sentido mais lá na frente, fica chato. E eu acabava parando. E eu estou fazendo isso. Tem sido uma bênção para a minha vida. E outra coisa, não esqueça de telefonar para as pessoas que você nunca telefonou. Tem sido uma experiência para mim muito gostosa. Eu tenho uma relação de pessoas que, eu já estou sendo repetitivo, eu tenho uma relação de pessoas que não são evangélicas. E alguns deles eu ligo, opa, meu irmão, eu estou com 2 coisas para fazer contigo. Qual? Primeiro que eu estou com saudade. E segundo, aí a gente bate papo e tal. E segundo, que teu nome está na porta da minha geladeira. Eles se espantam com isso. Explico para eles, explico para vocês que talvez não saibam. A gente bota o nome das pessoas que a gente quer orar colado na porta da geladeira, porque foi uma brincadeira feita no encontro de casais. E alguém falou, bota na porta da geladeira que não esquece. E passou a ser uma rotina. Bota na porta da geladeira. E a pessoa fica espantada e eu explico aquilo. E outra coisa, eu queria orar pela sua vida. Algumas delas choram. Sem sequer falar um texto bíblico. Então, essas 3 coisas eu aprendi. Conhecer o tamanho da minha casa, ler os livros antigos que não lia e orar por pessoas, mas oração bem simples, sem muita rebuscância, sem nada. Ontem mesmo falava com uma pessoa que, quando estava com coronavírus lá no hospital, um médico, lá no hospital, eu liguei e orei por ele, pelo Haroldo. Hoje ele está em casa,
recuperado, com a imunidade lá em cima, ele pode, o coronavírus pode chegar perto dele que não vai entrar nele, e ele está satisfeito. E ontem, de novo, ele se emocionava quando lembrava que eu tinha orado com ele. Obrigado, desculpa ter falado tanto. Valeu, valeu. Eu acho que o Carlinhos aqui, o Carlos tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Na verdade, esse mini projeto da UPH que a gente está iniciando hoje com a participação do Gladir se chama Semeando Esperança. E a gente conversou tanto sobre esperança, né? E estamos conversando ainda, mas o Carlinhos tocou num ponto-chave. Então, como a gente tem visto, tem conversado, tem lido, a importância da esperança, mas ela também tem que ser semeada, né? Ser plantada, ser levada avante, né? Avançarmos com isso. E o Carlinhos tocou no como, né? Como levar essa esperança, como avançar com essa esperança, né? O Carlinhos mostrou um como, né? Como ele tem feito para levar essa esperança, né? E eu acho que a gente pode entrar nessa questão agora, começar a conversar sobre o nosso dever, nossa obrigação, nós, como cristãos, né, como crentes em Cristo Jesus, como esperançosos em Cristo Jesus, como nesse tempo difícil levarmos a esperança. Eu acho que o Carlinhos introduziu muito bem o assunto, que é falando o que ele tem feito, né, para levar essa esperança que está no coração dele para pessoas que estão desesperançadas. Então, como levar essa esperança, né? Aqui fica a minha pergunta e agora eu abro para os irmãos aí começarem a expor suas visões sobre como levar essa esperança. Eu acho que o irmão Carlos deu uma ótima sugestão, né? Essa coisa de ligar para as pessoas, de conversar com... Você vê que ele tem uma simpatia, um jeito muito especial, que eu acho que não é de todos, né? Mas Obrigado. Mas é isso, quer dizer, eu acho que essa é uma grande sugestão, né? Você ligar para alguém, orar por alguém, isso é uma forma de levar esperança, viu, Carlos? Então, isso é uma benção mesmo. E é uma forma de comunicar essa esperança para outras pessoas, que sabe-se lá como é que está outra pessoa do outro lado, né, do telefone. Às vezes deve estar sozinho, solitário, e de repente toca o telefone e a vida dele, o dia dele é ganho ali, né? Muda, né? Então, acho que é uma ótima sugestão, realmente. Parabéns. Um exemplo, essa coisa de ser simpática, porque eu tento imitar o irmão, para ver se dá certo. Na verdade, por exemplo, uma senhora, eu liguei para um rapaz que trabalhou comigo e ele abandonou a igreja há algum tempo. De vez em quando eu entro com ele, converso. E ele ficou muito lisonjeado quando eu orei por ele, pedi para ele botar o telefone em viva voz e orei com ele, com a esposa dele, o Marcos. E depois um dia depois ele mandou um zap da sogra dele. A sogra dele mora numa cidade que a gente aqui do Rio conhece bem, Campo Grande, e longe da família. E ela já foi membro da igreja de Campo Grande. Hoje não tem ido mais à igreja. Descobri depois que comecei a conversar com ela. Ela tinha abandonado a igreja. E porque o marido dela está com Alzheimer, está na cama, inerte na cama, e ela cuida dele. E com isso ela não tem contato com os netos, com os bisnetos. Ela estava em desespero por causa disso. E nós conversamos muito. Eu lembrei a ela para que ela pudesse lembrar da família que ela constituiu, ela e o esposo dela que estava na cama, tentando puxar isso para a lembrança dela. E ela ficou extremamente grata quando nós oramos. E quando ela perguntou de que igreja que eu era, eu falei, eu sou da Igreja de Cristo. Mas eu não sabia que ela era da Igreja Presbiteriana. Ela pegou, mas o irmão congrega onde? Eu falei, na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ela é da Igreja Presbiteriana, está há mais de 4 ou 5 anos sem ir à igreja. E a preocupação dela maior é exatamente não estar com o neto. Eu fui contar o meu lado também, e também tenho os meus netos próximos, não posso visitar. E eles não podem me visitar. E tem uma filha internada hoje, lá em Recife. Então, a nossa ânsia é muito grande e também. Mas ela ficou tão satisfeita com isso, e aí ela acaba ligando para o genro dela, e o genro dela liga para mim, também chorando e agradecendo. E dizia uma coisa interessante. Carlinhos, eu pedi para que você ligasse para minha sogra, porque você ora muito bonito. Eu não pude dizer para ele que eu podia agradecer, que eu estava lisonjeado. Não disse, fiquei quieto,
porque a gente sabe que isso é coisa do Espírito Santo de Deus. É. E é uma forma que a gente tem que ter. E é uma É. forma que a gente pode usar. Desculpa, aí É. estou tomando de novo o tempo de vocês. É. Falam aí, gente. Eu queria fazer uma pergunta ao meu irmão, que é músico, né, também. Eu estava até escutando algumas músicas aqui dele no Spotify. E, assim, Vladir, é uma bênção ter esse talento musical, poder pegar inspiração na palavra de Deus para fazer o seu trabalho, né? Para fazer o trabalho. O seu trabalho tá muito envolto nessa graça que tanto demonstra as Escrituras. Eu queria que, de repente, vocês falasse, a gente já meio que já falou um pouco, como seria isso em outras áreas das nossas vidas, né? Muitas pessoas aqui não são músicos, aliás, a grande maioria não é músico, então há uma certa dificuldade em lidar com esses setores da vida, né? A gente acaba setorizando de uma maneira errada aquilo que é sagrado e aquilo que é secular, e aí às vezes a gente acaba fazendo essa separação. E que eu acho que não seja uma coisa boa, mas também é uma coisa muito difícil você tentar tornar o seu trabalho, sei lá, você que algumas pessoas são engenheiros, algumas pessoas são médicos, então é um pouco mais complicado de embeber todo esse contexto com a palavra de Deus e com a graça dele. Eu acho que as questões profissionais, técnicas, eu acho que elas não precisam ser mexidas, elas continuam sendo profissionais e continuam sendo técnicas. O engenheiro tem o seu trabalho, o médico tem o seu trabalho, o vendedor, o mecânico, cada um tem o seu trabalho, né, o seu ofício. Agora, o que dá para fazer, o que é fundamental, são as relações humanas. O modo de tratar as pessoas. Eu acho que é aí que está o diferencial. Você pode ir a um médico cristão, um médico não cristão, tudo tecnicamente pode ser até a mesma escola, mas o médico cristão ele tem por obrigação divina ou por vocação divina, por chamado divino, aquele tempero a mais, né, de como tratar o ser humano, de como tratar com dignidade aquela pessoa, de olhar para aquela pessoa não como um cliente, olhar para aquela pessoa como um ser humano, amado por Deus também. Então, eu acho que a grande contribuição da gente, quando não está no ofício do que a gente faz, está também e principalmente na relação, com o modo como nós nos relacionamos com as pessoas. O amor, a paciência, a delicadeza, o cuidado. E às vezes não é nem falar nada, né? É a própria capacidade de ouvir, que é tão importante. Se dá atenção para uma pessoa, isso já é uma diferença enorme, porque a gente vive num mundo tão corrido em que ninguém presta atenção em ninguém. Então, ter a atenção é um negócio muito caro. Não sei se estou dizendo uma coisa que faz sentido, mas para mim, eu lembro muito disso. Né? De que... Né? Eu quero dar o meu testemunho em cima disso que o Vladir está falando, porque a minha sogra está aqui no hospital no Rio, né? Vários irmãos estão sabendo disso. Ela fez um procedimento no joelho, né, uma prótese, e deu um problema. E então ela teve que voltar de Florianópolis aqui para o Rio. Ela está no hospital aqui por conta desse problema. E eu estou com ela no hospital, né? Não estou nesse momento por causa do nosso trabalho aqui. Lá não tem internet, lá é muito ruim. Então tem uma cuidadora lá hoje com ela e depois eu volto para lá. Mas o que eu queria pontuar? Por ela estar na cama, né, não está conseguindo se mexer, não está conseguindo fazer as coisas normais da vida, a necessidade de falar e a necessidade de ser ouvida, né? E assim, são coisas triviais que ela precisa falar. Existe uma necessidade intrínseca no ser humano de expor, né? De realmente só falar, né? Mas ninguém fala por vácuo, né? A não ser quando a pessoa está louca, né? Psicótica. Mas há uma necessidade humana de ser ouvida, né? Eu acho que aí está um grande aprendizado que nós precisamos, né? Nós precisamos aprender a ouvir. Não é fácil. Não é fácil você ouvir trivialidades do dia a dia de uma pessoa, né? Porque normalmente a gente quer ouvir grandes pensamentos filosóficos, coisas importantes, né? Coisas importantes, né? Mas não, mas a relação humana ultrapassa isso, né?
a gente precisa ouvir aquelas trivialidades do dia a dia, porque para aquela pessoa faz total importância, é importante para ela, né? Então, estar disposto a ouvir, estar disposto a escutar, eu acho que faz parte disso que o Gladir está falando, né? Talvez como semear esperança, ouvindo, né? Ouvindo, estando disposto a ouvir alguém que precisa falar, né? E talvez essa pessoa não tenha grandes coisas para falar, não são grandes questões filosóficas, são trivialidades, mas você está disposto a ouvir e estar ali com os dois ouvidos, né? Porque às vezes você está ali olhando e os ouvidos, né, estão fechados, mas estar disposto para ouvir, eu acho que é muito importante, né? Acho que foi muito pontual essa sua colocação, Gladir, muito bom. Como eu falei na outra reunião, eu acho que a Igreja do Senhor ela não vai ser mais a mesma depois disso. Até para voltar um pouquinho no que o Carlinho falou, Carlinho é um irmãozão meu que eu amo de paixão. Apesar da gente pouco se ver, mas eu tenho acompanhado a família dele através do WhatsApp. O que acontece? A igreja está tendo uma oportunidade, Deus deu à igreja uma oportunidade extraordinária. O que acontece? As igrejas, na verdade, elas estão crescendo muito e a gente está perdendo o contato com as pessoas. Porque sai no domingo, é só correria, sai no domingo e a gente, às vezes, não tem pouco tempo para se abraçar, conversar, é só correria. Entendeu? Então, a gente está tendo uma oportunidade da gente, essa questão de estar em casa e falar com as pessoas. Eu até vou, se vocês me permitirem, eu vou contar uma história rápida. Acho que foi o reverendo Silvânio que contou essa história. Eu não sei se foi ele, um outro pastor que assumiu uma igreja pequena num determinado lugar e a igreja completamente vazia. Então, ele pegou alguns irmãos daquela igreja e começou a ver a lista de membros. E começou a visitar, fazer visita, ligar. Então, ele chegou numa determinada pessoa e foi na casa e bateu lá. E aí atendeu uma pessoa, ele chegou, olha, nós viemos aqui visitar o irmão fulano, porque ele está, é um tempo que nós não vemos e a gente está com saudade dele. E contou a história, né? Aí era o filho da pessoa que estava lá e disse, olha, vocês, poxa, legal a visita de vocês, mas vocês chegaram tarde. O meu pai já faleceu há 6 meses atrás. Então, se eu não me engano, o reverendo Silvano, ele até montou um projeto aí na catedral da gente ligar para as pessoas e passar uma lista. Foi passada uma lista, a gente ficar com o nome de pessoas para ligar. Mas a gente agora tem um recurso. Rapaz, é o WhatsApp, é o Face. A gente tem tanta, podendo falar com as pessoas. Essa questão do Carlinho mesmo, o Carlinho que ligou lá para a pessoa, você acaba tendo um contato que a gente não tinha, às vezes, por causa da correria da igreja. Eu acho que já a gente está tendo uma oportunidade de tempo que a gente não tinha. É verdade. Vocês que são mais jovens, vocês têm tempo, podem ir à rua, vai no mercado. Agora, a gente que já passou dos 60, a gente só vai por necessidade mesmo. Então, você vai na rua, mas fica o tempo todo dentro de casa. Então, a gente está tendo uma oportunidade única de modificar isso, fazer um contato que a gente não tinha. Eu acho que é o PH e a Junta Diaconal, já o PH que tomou esse passo à frente, vai ter essa oportunidade. O Ayrton mesmo, que é presidente da Junta lá das Américas, ele algumas semanas a igreja vem trabalhando num projeto de distribuir cestas básicas e kit de higiene, né? Eu até peço a ele que ele fale para os irmãos, porque isso tem que contaminar as nossas igrejas. Tem que contaminar. As igrejas precisam ser contaminadas com isso. Porque tem igrejas nossas que estão lá, que são de áreas pobrezinhas e não tem recurso para bancar uma dessas. Os membros estão lá parados em casa sem poder trabalhar, quer dizer, não dão oferta, não dão dízimo, e a igreja está encolhida e precisando de ajuda. Eu acho que é o momento da gente fazer isso também, o socorro e ampliar a esperança para as igrejas, já que o assunto é esse, a gente dá esperança para quem não tem. Então, Deus abençoe os irmãos, estou muito feliz em participar mais uma vez. Obrigado, querido. Gladir, já que o pessoal está em silêncio ainda, eu gostaria de perguntar para você com relação aquilo que você tem feito, né? Que eu acho fantástico, né?
você como músico, como compositor, tem tido a oportunidade de, com outros compositores, com outros músicos, com outros artistas cristãos, fazendo várias lives, né, usando de todas as plataformas. E hoje, como o irmão André falou, hoje nós temos essa possibilidade, né? Com todas essas possibilidades, você tem sido, junto com outros irmãos em Cristo, difusor dessa esperança, né? E eu creio mesmo que Deus tem dado a vocês, compositores cristãos, tem dado através do seu Espírito Santo capacidades, né, para que semeiem de fato essa esperança, e vocês têm utilizado disso assim de uma maneira muito grandiosa, né? Eu louvo a Deus por todas as lives que eu tenho ouvido, tenho visto de irmãos juntos, né, juntando-se, manando, né, no sentido de realmente propagar esperança, né, nesse momento que nós temos passado, né? Você tem sentido da parte de Deus, assim, dentro do seu íntimo, né? Você como cristão, você tem visto essa pandemia e essa mídia, esses canais de mídia, você tem visto isso como realmente uma porta aberta por Deus de propagar o evangelho de uma forma nunca antes imaginada? Você tem essa percepção ou não? O que você tem visto nisso? Eu penso que a tecnologia está aí para ser usada, né? Ela tanto pode ser usada para fazer o bem, como pode ser usada para fazer o mal. A gente sabe, né, que o WhatsApp, por exemplo, pode ser usado para espalhar o ódio, o preconceito, ou interesses, né? E pode ser utilizado para espalhar coisas boas. E acho que a ideia é essa. Eu não sou muito familiarizado com a tecnologia. Na verdade, eu sou um sujeito bem limitado, assim, sabe? Mas como tenho contato aí com os outros colegas do resto do mundo, do resto do Brasil, né? E eles têm mais sabedoria do que eu ajudo, na verdade, compondo canções, escrevendo, mandando para eles fazem os arranjos, fazem as coisas. Para essa parte técnica eu domino um pouco, mas eu sei usar o Instagram, sei usar o Facebook, e a gente vai utilizando essas ferramentas. Mas o mais importante, né, a grande tecnologia de hoje é a tecnologia do afeto. A grande ideia, a grande genialidade de hoje, e a igreja tem essa tecnologia, é a capacidade de abraçar, de acolher, de chorar com os que choram, de incentivar, de edificar, né? Eu acho que essa é a grande tecnologia. É uma tecnologia antiga, né? Mas essa é a nossa função, né? Eu acho que esse é o papel da igreja, sabe? Ocupar os espaços, levando esperança, levando amor, levando fé, levando cuidado. Então, e que bom que agora a gente tem essas técnicas que estão à disposição, porque se não fossem isso, né, onde é que nós estaríamos, né, irmão? Se não tivesse o WhatsApp, se não tivesse o Zoom aí, esse negócio, ou o Instagram, estaríamos cada um na nossa casa, é isso? Teríamos o silêncio daí, né? Teríamos que orar silenciosamente, ou teríamos que nos corresponder pelo correio, né? Fazer como Paulo fazia. Na época de Paulo não tinha nada disso, né? Então ele tinha que escrever cartas, ele escrevia aquelas cartas, só que demorava meses para chegar no remetente, né? no endereçado. E hoje a gente chega ao vivo, né? Que coisa maravilhosa. Então eu acho que é uma ferramenta importante para a gente usar para o evangelho, para as coisas boas, para a cura, né? Para a cura. Então eu não sei se o vírus é de Deus ou não é. Acho que o vírus é da natureza, né? Acho que o vírus sempre houve vírus, e a gente já passou por várias pestes na história da humanidade. Se a gente ler a Bíblia, né, os próprios 10 mandamentos lá tem na época dos mandamentos, né, tem as pragas do Egito lá, né, que são pragas, né, são pragas, e são uma ligada à outra, né, uma crise levando a outra. O Egito foi assim. Então, eu acho que é da natureza a evolução desses seres, desses vírus aí. Eles evoluem, eles mudam, ficam perigosos, a gente cuida e trata. E isso e agora chegou mais uma vez uma coisa perigosa. E eu tenho fé que, claro, a gente, como humanidade, nós vamos vencer isso aí. Como humanidade, daqui a um ano, talvez menos, né? 6 meses, talvez 2 anos, a gente encontre uma vacina que vai resolver. Mas é claro que as vidas que se perdem, né, são insubstituíveis. Então, aquelas
40 mil, 50 milhões, sei lá quantos que vão morrer, aquilo é muito precioso, né? São vidas muito preciosas aos olhos do Senhor que se perderão. É um preço caríssimo a se pagar, mas eu vejo que a mão de Deus está no lado de quem sofre. A presença de Deus está muito fortemente nos hospitais agora, que estão lotados, e de gente angustiada, gente triste, gente abatida. É ali que o Espírito de Deus está trabalhando muito, muito mesmo. E eu creio que Deus está ajudando também, trabalhando também com os médicos, os enfermeiros. Está na mão deles ali. Da mão deles é quase que o instrumento das mãos de Deus. Entende? E os cientistas nos laboratórios, trabalhando apressadamente, tentando encontrar a cura, o remédio, a vacina. Eu creio que Deus está lutando nessa hora contra essas forças da própria natureza, né, que estão aí agindo, né? E eu acho que o Senhor está... só que Deus não faz isso de modo mágico. Deus não é um prestidigitador, ele não é um mágico da praça 15, da praça 11, né, que fica lá fazendo mágica e né, abracadabra. Deus não faz assim, senão ele poderia fazer, até poderia fazer se ele assim achasse que devesse fazer, mas não teria graça nenhuma, né, ele fazer magicamente as coisas acontecerem, o mundo virar cor-de-rosa de uma hora para outra. Não é assim que acontece. Ele morre na cruz. Ele segue o caminho natural, o orgânico. Ele segue a vida na sua concretude. Ele respeita as regras do jogo. Esse aqui é um negócio importante. Ele faz milagres, sim, mas pontuais. Milagres importantes na hora, milagre certo na hora certa. Na cruz, no dia da ressurreição, a vida reaparece, mas não é uma coisa banal. Ele não banaliza o milagre para a gente não ficar para a gente não criar a noção errada na cabeça da gente de que Deus é mágico. O evangelho não é magia. Não é abracadabra. O evangelho é sofrimento, é amor, é fé. Isso aí são coisas caríssimas e envolvem uma caminhada bem longa de convivência, de confiança. E isso é muito mais caro, né? Então, eu creio isso. Eu creio que Deus está nos ajudando a enfrentar, e creio que a tecnologia, nesse aspecto, funciona como uma bênção de Deus. Assim como a tecnologia do apóstolo Paulo era o papel e a caneta, né? Na época, o lápis, né? Ou a caneta mesmo. Ele escrevia a tinta, né? Aqueles manuscritos, aqueles pergaminhos lá, e assim a Bíblia foi escrita, né? Com aquela tecnologia aparentemente tosca, né? Nasceu as Escrituras Sagradas, nasceu a Bíblia, né? Então tem o Novo Testamento todo escrito à mão. Então, hoje a gente tem uma tecnologia melhor, né? mais rápida. Oi. Né? Oi, aqui é Timóteo. Timóteo. Eu sou da Igreja Presbiteriana das Américas. Um dia desse eu estava assistindo uma entrevista do Leandro Carnal, onde os repórteres faziam muitas perguntas para eles, e uma delas foi sobre a esperança. E ele, após definir no conceito dele o que era esperança, ele deu um exemplo do que para ele, como é que ele praticava a esperança. Ele falou: eu já estou montando a minha árvore de Natal porque eu tenho a esperança de comemorar o Natal no final deste ano vivo. A gente tem visto muitos empresários com as suas empresas ou fechadas ou com faturamento praticamente zerado, muitas pessoas correndo risco de trabalho, por exemplo. Eu tenho um filho que mora fora, trabalha na indústria de petróleo, então um desemprego terrível. Então as pessoas estão com medo de perder o emprego, com medo de pegar a doença, com medo de ter o seu negócio quebrado, com medo de sair de casa, com medo da política desastrosa que ocorre no país. Como praticar a esperança diante de tudo isso? De maneira prática. Eu vi muitos exemplos aí, mas eu acho que foram exemplos de atitudes cristãs que normalmente a gente, mesmo nas situações de normalidade, a gente procura viver. O senhor citou um livro lá em que a pessoa que passava pelo campo de concentração, ele tinha uma visão do futuro.
qual é o meu objetivo? Como é que eu posso sobreviver a situações tão difíceis? Praticando a esperança. Amando, né? Amando as pessoas que você tem, seu filho, sua família, seus irmãos. Eu acho que essa é uma forma de praticar a esperança. A pessoa desesperada, ela deixa de amar. Ela se torna indiferente, ela entra naquele espírito, porque uma das coisas que acontecia no campo de concentração era a apatia. A apatia é quando a desesperança chegava num nível tão grande que a pessoa ficava indiferente. Tanto faz que eu fiz. Posso morrer, não morrer, eu vou para a câmara de gás, não vou, não importa nada. A gente não pode se deixar levar a entrar nesse nível de apatia. Então, eu acho que uma das formas de mostrar esperança é continuando vivo no amor às pessoas, continuando a amar as pessoas. Parece o óbvio, mas não é o óbvio. É uma coisa muito difícil de fazer, que exige atitude prática, atitude mesmo espiritual, mental, propósito. Eu tenho que amar, eu tenho que ligar, eu tenho que falar, eu tenho que cuidar de alguém, como o Maurício está cuidando da sogra dele, e não, é uma coisa prática, não é uma coisa abstrata, né? Uma coisa fugaz, é uma coisa bem concreta e bem difícil de fazer, né? Então, acho que essa é a primeira lição. E a segunda lição é a gente tem que guardar, fazer como está lá no livro do profeta Jeremias, né? Guardar no coração as coisas que podem me dar esperança. Guardar no coração. Orar, meditar, ler as Escrituras. Então, agora a gente está voltando para um outro aspecto, que a gente está falando antes do amor ao próximo, né? De levar a esperança para alguém. Agora estou falando da gente semear a esperança dentro da gente mesmo agora. Como é que eu vou cuidar do meu coração aflito e do meu coração desesperado? Então, a gente tem que orar. Primeiramente, a oração é muito importante. A oração alimenta a gente de esperança. Ler as Escrituras alimenta a gente com esperança. Ler as Escrituras é uma palavra que alimenta o coração da gente. Então, a gente tem que cuidar da gente também, né? Tem que cuidar do outro, mas a gente também não pode se esquecer de cuidar de nosso próprio coração aflito. Eu sei que a aflição é grande. Eu mesmo tenho vivido momentos difíceis aqui em casa, né? Questão financeira, a gente sabe disso. E o desemprego, né? Então, claro que é realmente assustador. E o coração da gente vacila, né? A gente perde o sono, às vezes dorme mal. Quando não perde o sono, dorme mal. Acorda lá às 3h, 3h30 da noite, da madrugada acorda e para dormir de novo, né? A mente começa a pensar um monte de coisa. Então, tem certas estratégias que eu, pelo menos na minha vida pessoal, tomo, né? Então, a oração, para mim, é o respirador. Se eu não tiver a oração, eu morro sufocado. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler os Salmos, ler as Escrituras, senão eu morro sufocado. Não tem jeito. Eu preciso desse alimento e dessa luz. Isso resolve todos os problemas? Não resolve todos os problemas, mas isso me ajuda a sobreviver. Isso me dá a esperança que eu preciso, a esperança nossa de cada dia, como se diz. Como tem o pão nosso de cada dia, tem a esperança nossa de cada dia. Não é uma esperança heróica, do tipo Martinho Lutero ou Dietrich Bonhoeffer, mas é uma esperança suficiente para eu viver o dia seguinte na graça de Deus, continuar. Eu não sei se estou respondendo a tua questão, Timóteo, mas eu estou tentando pensar contigo, raciocinar contigo e tentando, sei lá, corresponder de alguma forma. Hein? Eu acho que esse próprio movimento que nós, como PH, e as próprias igrejas têm feito, né? Que é o movimento de estar junto, né? Buscar unir o corpo de Cristo de alguma forma, né? Seja através de culto, seja através das nossas sociedades internas, esse movimento da igreja em abraçar, porque o Gladir falou uma coisa muito interessante, né, sobre afeto, né, aí que a igreja tem esse poder de afeto, né, o abraçar é importante, mas nós temos vivido um momento em que nós temos que aprender a abraçar sem tocar, né, é difícil, né, quer dizer, como que eu demonstro esse abraço afetivo, ainda mais no calor, né, do povo brasileiro, o calor do sangue latino, né, que quer tocar, mas nós não podemos mais tocar, né? Como nós demonstramos esse abraço nesse tempo? Precisamos abraçar, temos que abraçar, e esse abraço, digamos, virtual, né? Eu acho que faz toda a diferença em também colocar em nós, no nosso coração, essa esperança. Então, eu creio também, como Gladir, a leitura bíblica,
A oração é fundamental, e esse abraço do corpo de Cristo virtual, eu acho que também é importante, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui agora, eu acho que ele realmente nos ajuda a respirarmos mais um pouco e ao final do dia nós possamos dizer todos juntos, mais um dia passou, vamos para o próximo, né? Eu queria só pegar um gancho no que o irmão Gradia acabou de falar, em detrimento de as coisas vindas de Deus, que Deus não quer o mal. Se a gente observar em toda a escritura bíblica, a gente percebe que tudo que vem de Deus é benéfico para o ser humano. Tudo que vem de Deus é benéfico para o ser humano. Por que eu estou repetindo e batendo nessa tecla? Se a gente observar a escritura bíblica, tudo aquilo que veio, desde lá de Gênesis, a gente lendo, Deus manda para a bênção do homem. E tudo que há de mal para o homem, o próprio homem cria isso para ele mesmo. Dentre eles, o vírus que está aí, que não foi só criado por Deus. Claro, Deus deixou que existisse, mas fez com que essa coisa do erro do homem. Quando a gente for parar para observar, depois desses meses passados, a gente vai perceber que tem menos poluição, que tem mais árvores, as árvores estão mais verdes, na frente da minha casa está enorme, que eu não corto já há mais de 2 meses. O capim está mais verde, as coisas naturais estão melhor. Porque o homem estraga aquilo que Deus cria para a bênção do próprio homem. Se você observar na própria Bíblia, até as pragas do Egito, que a gente chama de praga, ela foi para a bênção do próprio homem. Então a gente observa que Deus manda as coisas, homem, está aí, resolve. Aí o cara pega um pouquinho para ele, o resto ele acaba estragando. Nós temos a primazia, em função do pecado, de estragar as bênçãos de Deus, que acaba revertendo sobre as nossas próprias vidas. Eu queria só somar isso. Não sei se eu somei muito ou pouco, mas era isso que eu queria dizer. Somou sim, Carlos. E eu queria completar dizendo que há grandes lições a aprender com tudo isso, né? Nós temos grandes lições a aprender. Por exemplo, a gente tem a aprender que o que realmente importa na vida são os relacionamentos pessoais, são as pessoas que amamos. São os grandes valores da vida. Não tem graça nenhuma, não tem sentido nenhum a gente viver por viver se não for para conviver, né? Amar e aprender e somar, né? Outra grande lição que a gente aprende é que nós não deveríamos, como humanidade, gastar tanto dinheiro em armas, em guerras, e ser toda essa tecnologia. Alguém falou, eu vi isso numa televisão americana, na CNN, né? Na norte-americana. Se todo o dinheiro o Jimmy Carter, o pastor Jimmy Carter, que foi presidente americano, comentando, né, que se todo o dinheiro que fosse gasto em armamento, em bomba, em aviões, caças de última tecnologia, fosse usado na medicina para encontrar a solução para problemas de saúde e tudo mais, nós teríamos um outro quadro, um outro cenário, completamente diferente. Então, eu acho que esse vírus, esse mal que está chegando, deve nos fazer refletir sobre o tipo de humanidade que a gente está construindo e sociedade e cultura que a gente está construindo. Né? Nós deveríamos estar construindo uma cultura de vida e não de morte. Né? Então, são lições, são duras lições que a gente aprende, né? Duras lições. Isso, como a própria lição de economizar, né? Que até agora nós vivemos no mundo do reciclado, né? do descartável, descartável. E agora a gente está aprendendo que tem que guardar, lavar, usar de novo. E a gente está aprendendo que agora, daqui para frente, vamos entrar no mundo como foi o mundo do pós-guerra, como foi o mundo depois da quebra da Bolsa de 29, o mundo da economia, de economizar as coisas pequenas, economizar os recursos para a gente poder não esbanjar mais. Não dá para viver mais como a gente estava vivendo antes. Então, são duras lições, mas acho que são lições. E lições são coisas boas, que a gente aprende para a gente mudar o rumo da nossa vida pessoal, da nossa vida comunitária também. É isso. Alguém mais vai falar? Alguém mais quer falar? Oi, estão me ouvindo? Olha só, o que eu vejo nisso tudo, né? Às vezes eu imagino, né, Deus permitir nós passarmos por uma situação como essa, né? De repente todo mundo em casa, não podemos ir, não podemos vir,
né? A nossa liberdade, de certa maneira, está limitada, né? Por causa dessa situação. Eu vejo que a igreja há muito tempo vem pedindo por um reavivamento, né? Como se acho que precisasse disso, né? Mas Deus acho que está dando a nós todos a oportunidade de nós reavaliarmos os dons que Ele já nos deu, e há muito tempo, por comodidade, por, vamos dizer assim, excesso de conforto, né? Nós estamos deixando de lado. Eu acho que nós estamos tratando questões espirituais de forma mecânica. E a cada um de nós, Deus já deu, né? Porque eu até vejo aqui dentro do grupo, não temos aqui nenhum neófito, né? Somos todos já homens que há muito tempo caminham na presença do Senhor, mas temos deixado as nossas armas, né? Que são espirituais e não humanas, não vem de uma estratégia pensada, não trata de métodos aritméticos, né? E nós nos temos colocado, né, totalmente os nossos dons em prática. E Deus está dando a nós uma oportunidade de vermos como a igreja pode crescer sem os templos estarem com as portas abertas, porque Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Que Ele habita em nós, que nós somos a igreja. E eu acho que num momento como esse é a oportunidade para cada um de nós refletirmos, né, sobre aquilo que o Senhor tem dado entregue às nossas mãos e nós temos deixado de lado. Porque eu comecei a pensar nisso, nesse momento que o presbítero Carlos, né, o Carlinhos, que ele só tem 1,20 m, aí o pessoal chama ele de Carlinhos, mas ele é o presbítero Carlos, né, um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro muito, ele e toda a família, né? Quem tiver a oportunidade de sentar, bater um papo com ele, você vai ver que ele é alegria o tempo inteiro. E ele diz que no encontro de casais foi dito, vamos colocar o nome na geladeira, e ele já tem 100 nomes. Ele ouviu uma instrução, né, que parecia, de certa maneira, que alguém teve uma grande ideia. Mas, na verdade, o Senhor falou assim, vamos lá, vamos passar a colocar os nomes, vamos lembrar de por quem temos que orar. E, de repente, ele passa em frente, o Senhor toca, olha lá na lista. Ele vê um nome, ele liga, aquela pessoa está precisando de uma oração. Isso nós vemos, será que é uma estratégia humana? Ou foi uma ferramenta que foi entregue na mão do presbítero Carlos e ele colocou em prática e ele aí vê os resultados disso? Aí eu me pergunto o que o Senhor já disse para cada um de nós ao longo da nossa vida, de uma maneira similar a essa, talvez não de colocar o nome na geladeira, mas que nós não estamos fazendo, por isso não estamos vendo o resultado. E às vezes Deus está permitindo que os templos estejam fechados e quando eles reabrirem, nós vamos ver eles muito mais cheios do que eles já estiveram, não fruto de obras de mãos humanas ou de estratégias de marketing ou de toda a nossa, né, capacidade intelectual, mas que é o poder do Espírito Santo, porque ele diz que o Senhor acrescenta à igreja aqueles que devem ser salvos. E aí nós, para refletir, né? O que o Senhor te entregou para fazer que você não tem feito. E às vezes é isso aí, Ele nos permite estar em casa para ver que cuidar da igreja dele, cuidar do povo dele, alimentar o povo dele, preservar o povo dele, não depende da nossa ação. Nós não precisamos estar lá para que essas coisas aconteçam, né? E aí nós vamos ver que os problemas financeiros serão superados, as vidas serão preservadas, nós seremos alimentados e não fruto do nosso esforço de sair para trabalhar, de levantar de manhã ou fazer qualquer coisa, mas porque Ele é que nos guarda, Ele é que nos mantém, né? Então, acho que o momento é de reflexão, né? Acho que cada um parar e pensar o que me foi entregue que eu não tenho feito. É isso que eu queria dizer para os irmãos. Obrigado. Obrigado, Porfírio. Meus irmãos, fala, Mário. Não, rapidinho, só que o Carlinhos comentou, né? Essa questão do amor de Deus sempre fazer pelo bem do homem, né? E o homem criar seu próprio mal, né? Aí me lembrou, assim, outras discussões que a gente estava tendo em outros grupos também, falando sobre até o livro de Jó. Aí lembrei o seguinte, que Deus é aquela questão, né? Deus é pai, amoroso, né? Mas ele não é manipulável, não é aquele pai que você controla, entendeu? Como a gente está acostumado a fazer, né? Emocionalmente. Ele
Ele é um Deus que pode ser conhecido, mas nunca pode ser previsível. É aquele Deus que é misericordioso, mas, assim, ao mesmo tempo é um Deus justo. Então, ele atua pela visão dele, não pela nossa. Então, a gente está passando uma coisa que é um sofrimento para nós, e, olha, Deus não está olhando esse sofrimento, né? Deus está agindo pela a visão dele. De repente, o sofrimento é uma coisa boa que você precisa passar. A gente tem uma visão, ele tem a dele. E as atitudes humanas, é aquela questão, tem consequências, né? Então, assim, a Bíblia está cheia de exemplos de que várias coisas acontecem ao povo de Deus em função de atos errados e tem consequências. Então, Deus corrige a quem ama. Né? Então, isso não a gente tem essa noção que isso não significa falta de amor, neva jamais. Verdade. Mais alguém gostaria de falar? Cláudio? Muito bom. Só lembrei de uma coisa, né? Que até o nosso pastor recentemente falou na pregação e postou, né? Sobre aquele assunto da esperança. A nossa esperança vem através da fé. Pela fé é que nós temos a esperança. E a nossa fé ela é exercitada através das Escrituras, né? A nossa única prática, regra, a palavra do Senhor. E aí eu lembrei disso daí e é muito interessante, né? Como ele faz o ciclo, né? O Senhor, ele é perfeito e ele faz o ciclo, né? Através da oração, através das Escrituras, a gente fortalece a nossa fé. Através da nossa fé, a gente fortalece a nossa esperança e isso anima a cada dia do cristão e da nossa humanidade, né? Então, eu dou glória a Deus pelo que o nosso Senhor deixou para a gente, que são as Escrituras e a Palavra. Gladir, eu tinha conversado contigo, eu não sei se é possível, também não sei se você separou uma canção ou alguma coisa nesse sentido. Separei uma canção. Tem uma canção aqui. Então, eu gostaria de te dar a palavra para que você pudesse compartilhar conosco a sua canção. E, Ayrton, eu vou pedir para você, ao final, orar pela vida do Gladir, né? Orar por ele, pelo seu ministério, para que Deus continue usando e agradecer por essa reunião, né? Por esse momento que a gente teve aqui de poder conversarmos sobre a esperança. Então, eu vou cantar uma canção, ela nasceu da leitura do Salmo 24, eu escrevi junto com o Jorge Camargo, é assim. A Deus pertence a terra, tudo que nela existe é seu, mundo e seus habitantes, e os vilarejos mais distantes. Quem poderá chegar-se? Sua morada está além, mas chega então sua graça e nossa humanidade abraça. Levantem portais eternos se abram, levantem portais eternos se abram, para que entre o Rei da Glória, Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória?
Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Deus é o Rei, o Senhor da glória, o Senhor da glória. Ele é o Rei da glória. Quem é o Rei? O Senhor da glória, o Senhor da glória. Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei, o Senhor da glória, o Senhor da glória, o Senhor da glória. Ô, glória, maravilha! Pessoal, eu quase não falei aí, na verdade eu fiquei calado porque eu vim mais para aprender. Queria agradecer a vocês a oportunidade de poder ter participado com vocês. Queria agradecer ao Gladir. Caramba, o cara é o mestre mesmo. Além de ter cada música muito bacana, tem conhecimentos muito legais e dividiu conosco. Você não foi egoísta, você passou para a gente também. Obrigado, viu? Obrigado. Eu agradeço aí. Agradeço a todos os irmãos que participaram. Espero que na próxima a gente tenha mais gente ainda, né? Porque fala sério, gente, foi bênção pura essa reunião. Olha, muito legal mesmo. Verdade. André, obrigado pela lembrança lá da junta. É rapidinho. Eu queria dizer que não foi só a junta que participou desse movimento lá na igreja, a UPH deu uma força muito grande. Com certeza, muitos irmãos da UPH contribuíram para que aqueles kits de higiene fossem comprados, as máscaras também. Nós distribuímos já nessa semana 260 kits de higiene, limpeza com máscaras. Essa semana a gente vai distribuir mais. E o nosso próximo objetivo é distribuir alimento também. A gente está ainda em várias comunidades carentes, Manguinho, Curicica, Cidade de Deus, ajudamos o IMPA, o Abrigo Presbiteriano e vários outros locais, né? André, obrigado aí pela menção. Olha, glória a Deus por isso. Se não fossem os valorosos homens da UPH, a junta diaconal não seria absolutamente nada, viu? Porque nós precisamos muito da colaboração de toda a igreja, em especial da UPH. E lá na nossa igreja, a UPH tem contribuído muito com a junta diaconal. Eu agradeço muito a Deus pelas vidas dos valorosos homens da nossa UPH e agradeço também pelas vidas de todos os homens de todas as UPHs e por essa federação aí que está ralando, viu? Vamos orar, gente? Vamos lá, meu irmão. Senhor, nós te agradecemos por este momento em que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais do que o Senhor quer de nós. Nós te agradecemos em especial pela colaboração do Gladir, que foi uma bênção, Senhor. Que a bênção que ele trouxe para nós, com a sua música, com o seu conhecimento, com a sua experiência, sejam sobre ele também, sobre a sua casa, que o Senhor o abençoe ricamente, que o Senhor abençoe a todos os diretores da federação, que lhes dê sabedoria, que continue mantendo esse amor que eles têm no coração pela tua igreja, pelos irmãos, pela UPH, que o Senhor derrame sobre todas as UPHs do nosso presbitério uma bênção especial para que elas cresçam, para que elas mostrem a todos a esperança, uma esperança que vem do Senhor, que nós temos esperança em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso para resolver todo e qualquer problema, para curar toda e qualquer enfermidade, e reconhecemos que mesmo nesse momento o Senhor está agindo fortemente, com muito amor e carinho para com todos nós. Senhor, continua cuidando de todos os homens da tua igreja, continua cuidando de todas as suas famílias, continua, Pai, abençoando e cuidando de todos nós, para que nunca
despertamos a esperança em Ti. Esperança, Pai, que foi conquistada através de um sacrifício tão grande do Teu Filho amado, que morreu por nós e nos deu esperança de ressurreição, esperança em tudo nessa vida e após essa vida, Pai. Cremos em Ti e depositamos a nossa esperança em Ti. Por isso sabemos que no final seremos vencedores. Paizinho querido, aceita a nossa oração, pois tudo te pedimos e agradecemos. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Amém, meu irmão. Gladir, mais uma vez, obrigado, querido. Obrigado. Que Deus muito lhe abençoe. Obrigado. E continue lhe inspirando a propagar a esperança que há em Cristo, como tu tens feito assim brilhantemente. E continue usando os teus dons para a glória do nosso Rei Jesus. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Eu queria dar um abraço então para vocês, tá, Maurício? Obrigado pelo convite. Muito alegre, muito feliz. Quando for da próxima vez que você me convidar, fique à vontade. Eu tenho maior alegria de poder rever os irmãos, mesmo que seja à distância, tá? Então, um abraço para você, abraço para o Carlos, abraço para o Timóteo, para o Porfírio, Mário, Cláudio, Araújo, todos que vocês que participaram, o nosso irmão que orou também, tá? Deus abençoe vocês hoje e sempre, tá? Cláudio também. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Bom, mas forte abraço. Só uma colocação que eu lembrei agora. Na verdade, a nossa federação tem um trabalho, né? Você já participou, Gladir, que chama Arte e Fé, né? E eu conversando com o reverendo Evaldo Beranger durante a semana, ele conversou comigo da possibilidade de a gente tentar fazer alguma claro, quando abrir, né, as portas, né, a gente poder fazer alguma coisa. Então, já deixando o link aí, para que, de repente, a gente possa, quem sabe, no segundo semestre, se houver oportunidade, que você está conosco aqui no Rio para abraçarmos esse evento aí, esse ano aí, quem sabe, lá na igreja dele, assim, que ele já abriu as portas, né? Tá bom, será uma alegria. Se for a vontade de Deus. Tá bom, meu querido? Sim, tá bom, obrigado, muito honrado, muito alegre, tá, por vocês. Maravilha, maravilha. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Ok? Boa semana, meus irmãos. Boa semana. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Valeu. Um abraço a todos aí. Abração. Um abraço, gente. Deus abençoe.